Muito bem, pessoal, bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Direito Tributário. E agora vamos abordar o imposto sobre a transmissão causa-mortes e doação, o ITCMD, um imposto que hoje compete aos estados da federação. Bom, um rápido panorama das matérias que nós vamos abordar. Vamos falar sobre a legislação relevante quanto a esse tributo. Vamos falar, evidentemente, sobre a hipótese de incidência e os seus aspectos essenciais. Vamos falar também sobre uma questão controversa, que é a incidência do imposto de renda sobre o ganho de capital na transmissão causa-mortes. Será possivelmente o último assunto que nós vamos ver nesse conteúdo. Então vamos lá. Começando com o primeiro ponto, extremamente importante, a legislação de regência, legislação relevante desse imposto. Temos aqui a Constituição Federal, evidentemente, o Código Tributário Nacional e, em se tratando de um imposto de competência estadual, temos também que levar em consideração a legislação dos estados. E nesse particular, para fins de exemplo, eu vou sempre levar em consideração a legislação do nosso estado, do estado do Rio Grande do Sul. Agora uma palavrinha adicional sobre essa questão da legislação relevante. Nós temos aqui um complicador, digamos assim, do ITCMD, que é o seguinte. O Código Tributário Nacional de 1966 continha a previsão de um único imposto estadual sobre a transmissão de bens imóveis e de direitos a eles relativos. Esse imposto abrangia tanto as transmissões causa-mortes quanto as transmissões inter-vivos e doações. Questão é que com a entrada em vigor da Constituição de 1988, criaram-se dois impostos diferentes sobre transmissão. Primeiro imposto, que de certa maneira é um reminiscente daquele imposto originário do Código Tributário de 66, é esse aqui, o imposto sobre transmissão causa-mortes e doação, que compete ainda aos estados. Por outro lado, a Constituição Brasileira de 88 criou um outro imposto atribuído à competência dos municípios, que é o imposto incidente sobre a transmissão inter-vivos de bens imóveis. O que aconteceu então? Com isso, com essa, digamos assim, bifurcação do imposto de transmissão, parte dele permanece sendo imposto estadual, outra parte foi atribuída aos municípios, nós temos que tomar muito cuidado, porque nem todos os dispositivos do Código Tributário que tratam do imposto de transmissão foram recepcionados pela nova ordem constitucional. Na verdade, podemos dizer que a maior parte das disposições do Código Tributário sobre esse imposto não foram, de fato, recepcionadas e não estão, portanto, em vigência. Logo, é preciso ter um certo critério na análise do CTN. Por isso mesmo, nós vamos dar uma ênfase maior àquelas previsões contidas na própria Constituição da República e também na legislação estadual. Bom, feito esse pequeno alerta inicial, passamos agora para a análise propriamente falando da hipótese de incidência do ITCMD. Começando, obviamente, com o dispositivo da Constituição de 88, que vamos poder comparar aqui com a disposição contida no Código Tributário Nacional. Reparem aqui na redação do dispositivo constitucional. O artigo 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre transmissão, causa-mortes e doação de quaisquer bens ou direitos. Agora, comparem essa redação com aquela lá do imposto de transmissão do Código Tributário Nacional, no artigo 35. O Código Tributário estabelece que o imposto de competência dos estados sobre a transmissão de bens imóveis
e de direitos a eles relativos tem como fato gerador. Reparem que a previsão originária do CTN era mais restrita do que a previsão constitucional. Evidente que, neste caso, no que toca ao ITCMD, vai prevalecer a redação prevista no artigo 155, inciso 1º. Desse modo, nós temos que o aspecto material da hipótese de incidência desse imposto é a transmissão causa mortis ou doação de quaisquer bens ou direitos, móveis, imóveis ou semoventes. Mas, no que toca ao aspecto temporal da hipótese de incidência, é preciso levar em conta que aqui nós estamos trabalhando com duas possibilidades diferentes, né? Uma é a transmissão causa mortis, outra é a transmissão por doação. Na transmissão causa mortis, considera-se que o imposto incide no momento da abertura da sucessão. Já na doação, considera-se que o imposto incide no momento da transmissão do bem ou direito. O que é a transmissão? É a, digamos assim, transladação jurídica do bem do patrimônio de uma pessoa para outra. No momento em que isso ocorre, considera-se que incide o imposto de transmissão nas doações. Bom, agora vamos em frente para próximo passo, o aspecto espacial da hipótese de incidência desse imposto. Aqui nós vamos ficar apenas com os dispositivos constitucionais, uma vez que a Constituição Federal basicamente é o diploma normativo que vai nos dar as coordenadas, né, de local para incidência desse imposto. Então vamos lá. A chave aqui está nos incisos 1º e 2º do parágrafo 1º do artigo 155. O imposto previsto no inciso 1º, quer dizer, o ITCMD, relativamente a bens imóveis e respectivos direitos, compete ao Estado da situação do bem ou ao Distrito Federal. Inciso 2º, o imposto relativamente a bens móveis, títulos e créditos compete ao Estado onde se processar o inventário ou arrolamento, ou tiver domicílio o doador ou ao Distrito Federal. Bom, o que se recolhe disso daqui? As regras não são complexas, apenas demandam uma certa atenção. O aspecto espacial da hipótese de incidência, obviamente, é o território nacional, e é preciso ter cuidado, porque em relação aos imóveis, prevalece a competência impositiva do estado de situação do imóvel. Em relação a outras categorias de bens, bens móveis, semoventes, títulos e créditos, prevalece a competência impositiva do estado aonde se desenrola o inventário ou do estado do doador. Essas basicamente as regras previstas aqui quanto ao aspecto espacial da hipótese de incidência. Agora o aspecto dimensional da hipótese de incidência. Aqui temos uma certa complexidade maior. Já vamos ver por quê. Começando com a Constituição Federal, cujo artigo 155, parágrafo 1º, inciso 4º, estabelece o seguinte: o ITCMD terá suas alíquotas máximas fixadas pelo Senado Federal. Então aqui temos o primeiro limitador, não é? A autonomia dos estados no que toca a esse imposto. Embora os estados devam criá-lo e cobrá-lo, é imposto de sua competência, eles deverão limitar a alíquota ao teto estabelecido pelo Senado Federal via resolução. Esse teto hoje é de 8%. Nenhum estado, portanto, poderá estabelecer alíquotas do ITCMD superiores a 8%. Depois, o Código Tributário, no que toca ao imposto de transmissão, simplesmente dispõe
que a base de cálculo do imposto é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos. O valor venal aqui seria o valor real, o valor de mercado dos bens ou direitos objeto da transmissão. Então vamos ver aqui como é que a lei estadual, a lei do Estado do Rio Grande do Sul, trabalha essa questão do aspecto dimensional. Reparem, artigo 12. A base de cálculo do imposto é o valor venal dos bens, títulos, créditos, ações, cotas e valores, de qualquer natureza, bem como dos direitos a eles relativos, transmitidos, apurado mediante avaliação procedida pela Fazenda Pública Estadual ou avaliação judicial, expresso em moeda corrente nacional e o seu equivalente em quantidade de unidades fiscais do Rio Grande do Sul, obedecidos os critérios fixados em regulamento. Bom, o que se recolhe de tudo isso é o seguinte: o valor de apuração, digamos assim, do imposto, o valor de apuração da base de incidência do imposto, melhor dizendo, é o valor real de mercado dos bens. Esse valor é apurado, num primeiro momento, pela Fazenda Estadual, num processo que pode ser contestado pelo contribuinte. Imagine que a Fazenda apure um valor efetivamente superior ao valor de mercado do bem. Nesse caso, cabe ao contribuinte aduzir suas razões e contestar, num primeiro momento, administrativamente, o valor apurado pela Fazenda. Num segundo momento, cabe-lhe até mesmo uma contestação judicial desse valor apurado. Terceiro ponto aqui, bastante importante e algo relativamente novo no que toca ao ITCMD. Há uma antiga discussão no Brasil quanto à progressividade da alíquota desse imposto. Durante muito tempo, considerou-se que não seria possível aos estados estabelecerem alíquotas progressivas conforme o valor do bem. Ou seja, alíquotas cada vez mais elevadas quanto mais alto o valor do bem ou dos bens objeto da transmissão. Bom, esse era o entendimento vigente até 2013 no Brasil. E qual era a justificativa para esse entendimento? Era o de que o ITCMD é um imposto real, ou seja, incidente sobre res, sobre uma coisa, e, portanto, não seria alcançado pelo princípio da capacidade contributiva, logo vedada a progressividade na instituição de suas alíquotas. Bom, como eu falei para vocês, esse entendimento vigorou até 2013, porque nesse ano, 2013, o Supremo Tribunal Federal decidiu um recurso extraordinário com repercussão geral, o recurso extraordinário número 562.045 do Rio Grande do Sul, em que ficou estabelecido que é sim possível a progressividade na alíquota do ITCMD. O argumento utilizado pelo Supremo é de que o princípio da capacidade contributiva não faz distinção entre imposto real e imposto pessoal. Portanto, a progressividade das alíquotas pode alcançar indistintamente tanto impostos reais quanto impostos pessoais, autorizando assim que se estabeleça essa progressividade no ITCMD, como já haviam tentado fazer vários estados da federação. Bom, pessoal, agora vamos para o aspecto pessoal da hipótese de incidência desse imposto. O artigo 42 do Código Tributário é bastante, eu diria, genérico no que toca à sujeição passiva. Reparem aqui. Contribuinte do imposto é qualquer das partes na operação tributada, como dispuser a lei. Na prática, o que o CTN faz é atribuir competência aos Estados membros da Federação para decidirem quem será considerado contribuinte do imposto, desde que, obviamente, pessoa envolvida na transmissão, causa-mortes ou na doação. Especificamente no estado do Rio Grande do Sul, assim como na ampla maioria dos estados brasileiros, penso eu,
A sujeição passiva será dos herdeiros ou dos legatários, no caso da transmissão causa-mortes, e será do doador ou do donatário, no caso da doação. Sujeição ativa, evidentemente, pertence aos estados da federação. Cabe a eles exigir, não é, o pagamento desse imposto. Por fim, nosso último slide, nós vamos analisar aqui uma questão controversa envolvendo a incidência do imposto de renda sobre alegados ganhos de capital nas operações de transmissão causa-mortes. Isso está previsto na Lei número 9.532 de 97. É um diploma normativo que trata especificamente sobre o imposto de renda e no artigo 23, parágrafo 1º, estabelece o seguinte: se a transferência for efetuada a valor de mercado, a diferença maior entre esse e o valor pelo qual constavam da declaração de bens do decujus ou do doador, sujeitar-se-á à incidência de imposto de renda à alíquota de 15%. Na prática, o que é que esse dispositivo faz? Ele cria uma espécie de imposto de renda incidente sobre ganhos de capital na transmissão causa-mortes e nas doações. O problema aí é o seguinte: mas na transmissão causa-morte e doação já incide o imposto. Seria possível a incidência de um segundo imposto sobre a mesma base imponível? E a resposta que se tem perante a Constituição Federal é que não. Não é possível essa incidência do imposto de renda sobre ganho de capitais nas transmissões causa-mortes e por doação. Isso em virtude da vedação contida no artigo 154, inciso 1º da Constituição Federal. Anotem aí, 154, inciso 1º. Dispositivo que estabelece o seguinte: a União poderá instituir, mediante lei complementar, impostos não previstos no artigo anterior, desde que sejam não cumulativos e não tenham como fato gerador ou base de cálculo próprios dos discriminados nesta Constituição. O que se vê aí, portanto, é uma vedação para a chamada dupla tributação. A tributação com impostos sobre uma mesma base imponível. Reconhecendo essa vedação inscrita no artigo 154, inciso 1º da Constituição, é que vários tribunais regionais federais, e destaco aqui inclusive o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, o nosso aqui de Porto Alegre, têm sistematicamente reconhecido a inconstitucionalidade da incidência do tributo previsto no artigo 23, parágrafo 1º da Lei número 9.532. Nós ainda não temos uma decisão do Supremo Tribunal Federal sobre essa matéria. Ainda está pendente, digamos assim, a chegada desses casos no STF, mas, por enquanto, ficamos com essas decisões dos TRFs, que basicamente corroboram o argumento, que é bastante claro, pela inconstitucionalidade dessa incidência. Então, com isso, pessoal, nós concluímos aqui o ITCMD. Mais uma vez, agradeço pela atenção de todos.